Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, dentro do assunto de equilíbrio químico, nós vamos estudar a constante de equilíbrio. Vamos imaginar uma reação onde Azinho mols de A reage com Bzinho mols de B, dando Czinho mols de C e Dzinho mols de D numa reação reversível. É muito importante que todas as definições que nós vamos fazer é para estes coeficientes Azinho, Bzinho em mol serem os menores coeficientes inteiros. Porque uma equação que está balanceada, você multiplica todos os coeficientes por 10 ou divide todos por 5, a equação vai continuar balanceada. Mas a constante é definida para os menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação. Considere uma reação reversível, V1 é a velocidade da reação direta e V2 a velocidade da reação inversa. Vimos que a velocidade é uma constante que multiplica a concentração dos reagentes elevado aos expoentes, que são os respectivos coeficientes. Para a equação inversa, a velocidade V2, escreve-se uma equação análoga. Observe que as constantes são diferentes, por isso eu as denominei K1 e K2, porque se referem a reações diferentes. Vimos também que no equilíbrio a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Por isso as concentrações dos reagentes e produtos são constantes. Portanto, nós podemos igualar no equilíbrio essas duas equações, como fizemos aqui. Agora, vamos rearranjar de forma a deixar constante tudo de um lado, variáveis do outro. K1 sobre K2 é igual a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração em mol por litro de D elevado a Dzinho, e esse termo vem dividindo. Dividida pela concentração em mol por litros de A elevado a Zinho vezes a concentração molar, em mol por litro de B elevado a Bzinho. Observe que também poderíamos ter escrito o inverso, colocado K2 em cima, K1 embaixo, invertido aqui também. Ocorre que os químicos convencionaram, isso é muito importante. O termo que se escreve à direita, os chamados produtos, ficam em cima, e o termo que se escreve à esquerda, os denominados reagentes, no denominador. Como a razão entre duas constantes, K1 e K2, é uma nova constante, então é uma nova constante que nós denominamos constante de equilíbrio. Ela pode ser chamada de Kec, ou apenas de K, ou de Kc. C, para a União Internacional, é o símbolo de concentração em mol por litro, concentração molar, porque eu estou utilizando as concentrações em mol por litro nesta equação. Mas nós podemos igualmente definir uma constante denominada Kp, que é a constante em função das pressões parciais. Observe que estas duas equações são homólogas. Elas têm o mesmo jeitão, só que no lugar da concentração da substância, nós colocamos as pressões parciais. É claro que pressão parcial só vale para gás. Nós podemos partir de qualquer composição de A, B, C e D nesta reação, que as concentrações vão se ajustar e chegar a um momento em que, se você fizer a conta, dá sempre o mesmo número. Por isso que nós denominamos constante. Porém, devemos saber que a constante depende da temperatura. Aqui nós temos uma reação que já comentamos, do NO2, um gás castanho, se transformando em N2O4, que é incolor, em 3 temperaturas: água quente, temperatura ambiente, e água gelada. Em todos os casos, ele está em equilíbrio. Então, se eu tirar, por exemplo, da água quente e colocar na água fria,
Ele vai ficando cada vez mais claro, porque vai aumentar a quantidade de N2O4, mas também vai atingir o equilíbrio, no momento em que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então a constante de equilíbrio ela é constante para uma dada temperatura. Além disso, devemos saber que sólidos não entram na expressão da constante. Equivale a considerar a concentração em mol por litro do sólido igual a 1. E 1 elevado a qualquer número, tanto aqui quanto aqui, vai ser 1. É o mesmo que não se considerar o sólido na equação. E, obviamente, para gases, só vão entrar substâncias que são gasosas. Se não forem gasosas, consideraremos a pressão parcial igual a 1 também. Vamos ver alguns exemplos da aplicação do conceito de constante de equilíbrio. Escreva as expressões da constante de equilíbrio Kc e Kp para as reações dadas pelas seguintes reações. 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Bem, o Kc é, lembra, direita por cima, esquerda por baixo. Concentração em mol por litro da amônia ao quadrado, dividida pela concentração do nitrogênio elevada à primeira, multiplicada pela concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Já a expressão do Kp é semelhante. Como todos são gases, todos entram na expressão. A pressão da amônia elevada ao quadrado, dividida pela pressão do nitrogênio, vezes a pressão do hidrogênio ao cubo. Para a reação 1 mol de hidrogênio mais 1 mol de iodo, dando 2 mols de HI, temos que tomar cuidado porque tem um componente sólido e, como vimos, não vai entrar na expressão da constante. Então, o Kc é a concentração do HI, do iodeto de hidrogênio, elevado ao quadrado, dividida pela concentração do hidrogênio elevado à primeira. Já o Kp é a pressão do HI elevado ao quadrado, dividida pela pressão do hidrogênio elevado à primeira. Só gases entram na expressão do Kp. Às vezes, produz algumas equações que nos parecem estranhas, mas depois que a gente vê, se acostuma e sabem que existem. Neste caso, o óxido de cálcio, a cal, reage com gás carbônico. Isso acontece quando você deixa um saco de cal aberto muito tempo. Ele reage com gás carbônico e também com a umidade do ar. Aqui com gás carbônico, dando carbonato de cálcio calcário. Em altas temperaturas, a gente tem quantidades apreciáveis das três substâncias. Escrevendo a expressão do Kc, observe que entre produtos só tem sólido, então é 1, dividida pela concentração do CO2. Já o Kp é 1, dividida pela pressão parcial do CO2. Neste outro exemplo, vamos determinar a constante de equilíbrio para a equação genérica 2A mais 2B, produzindo 3C mais D com todos os componentes em fase gasosa. Bem, escrevemos a expressão do Kc e para calcular o valor do Kc nós vamos tomar os valores das concentrações no equilíbrio. E sabemos que o equilíbrio é atingido quando as concentrações se tornaram constantes. Observando no gráfico que esse primeiro quadradinho aqui corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nós vamos perceber então que a concentração do C no equilíbrio é 6, a do D é 2, a do A é 4 e a do B é 6 igualmente. Então substituímos na expressão do Kc e calculamos. O Kc é igual a 61. Neste caso, vai aparecer um conceito diferente. Determine o quociente reacional no tempo t para a mesma equação. É o mesmo gráfico, então é o mesmo sistema atingindo o equilíbrio. A diferença é que no tempo t, antes de se atingir o equilíbrio aqui, o sistema não está em equilíbrio. É por isso que nós não denominamos constante de equilíbrio,
mas sim quociente reacional, embora ele seja calculado da mesma forma. Então, no instante t, nós temos a concentração do C é 4,5, olha lá no gráfico, a do D é 1,5, a do A é 5 e a do B é 7. Calculamos, então, o quociente reacional, 27. Lembra que a constante deu 61. Por quê? Porque nós jogamos apenas C e D, então a concentração de A e B era 0 no início. E à medida que elas vão aumentando, vai aumentando o denominador do quociente e vai diminuindo o numerador. E, portanto, o quociente vai aumentando, até que no equilíbrio, o quociente reacional é igual à constante de equilíbrio. Neste exemplo, 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de água. A gente não está acostumado, a ver a água se decompondo em hidrogênio e oxigênio, mas a temperaturas bem altas, coisa de 400 Celsius, você tem os 3 componentes em quantidades razoáveis. Em dada temperatura, são dadas as pressões parciais de cada um dos componentes gasosos em bar. O bar equivale, acho que é 0,986 atmosfera. Não importa a unidade que o cara te der, e tem unidade de pressão pra caramba, como a gente já discutiu, a unidade que ele der você usa, porque sabemos que a constante de equilíbrio não tem unidade. As constantes de equilíbrio Kp e Kc são adimensionais. E o cálculo do Kp é fácil, a pressão da água elevada ao quadrado, dividida pela pressão do oxigênio vezes a pressão do hidrogênio ao quadrado. Fazendo a continha, 8, 100 unidades. Bem, ficamos por aqui. Um dia voltaremos para casa, no dia D e na hora H. Um abraço a todos e cuidem-se.